Hoje vai ser um papo meio saudade, porque conversar com amigos que não se vê há muito tempo é interessante, é muito legal. E eu tenho o prazer de receber aqui em Menorá, na TV, o meu companheiro na vereança no Rio de Janeiro, a Câmara Municipal do Rio, o meu querido Wagner Siqueira. Ele é administrador de empresas e vai me ajudar a destrinchar por que é que existem tantos desempregados nesse nosso país. Wagner, tudo bem, meu querido irmão? Tudo bem, Ronaldo. O passado aqui é presente, porque ele é o que fica do que passou. Quer dizer, esse passado é muito presente nas nossas vidas, portanto, ele está no nosso cotidiano. Isso é muito bom, porque a gente projeta esse presente também, certamente para o futuro. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com o administrador de empresas, Wagner Siqueira. Meu querido irmão Wagner Siqueira, nós fomos eleitos na mesma eleição, vereadores à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no ano de 1988, e os nossos mandatos começaram em 1989. O que é que, na tua avaliação, mudou na política do Rio daquele tempo para os momentos atuais? Fundamentalmente, o que mudou é que naquela época você tinha uma perspectiva com a queda do Muro de Berlim, se deu naquele ano de 89, e também com a perspectiva da redemocratização do Brasil, com o processo eleitoral que se começava a se realizar e se realizou, tinha-se muita expectativa, muitos sonhos, muitas utopias que rapidamente o Brasil iria se afirmar como nação. Infelizmente, isso não aconteceu. A democracia também era um valor eminentemente consagrado e cristalizado no conjunto da sociedade brasileira, e independentemente dos pensamentos à esquerda, à direita ou ao centro, após exatamente aquele símbolo fundamental que foi a queda do Muro de Berlim. Hoje, nós temos um processo de descrença muito grande a nível mundial nos valores democráticos. Portanto, é uma preocupação. Por outro lado, acho que cada vez, você se refere à Câmara em 88, cada vez que a gente vai substituindo a representação política, quando nós fomos vereador, não tinha ninguém do tráfico ou ninguém da milícia, né? Hoje a gente sabe que o poder legislativo em geral tem uma representação cada vez mais vinculada a esse crime institucional, a esse crime organizado na sociedade brasileira e que se representa através de uma instância tão importante quanto é o voto popular. É uma pena. Meu querido Wagner, você colocou a questão da milícia, a questão do tráfico na política, e eu volto com o tema que nós discutimos sempre no rádio, no nosso confronto metropolitana. Por que é que nós não tomamos conhecimento até o momento das questões definitivas relativas ao assassinato da vereadora Marielle e também do hoje presidente, mas então candidato, tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro pelo cidadão Adélio, que hoje é tido como louco? Por que nós ainda não tomamos contato com a realidade desses dois crimes que ocorreram no Rio de Janeiro? Aliás, um no Rio de Janeiro e outro em Juiz de Fora. Juiz de Fora. Eu não sei as razões, não estou lá em relação à polícia, mas isso para mim é um mistério profundo que perpassa em cima de todos os níveis uma sombra de dúvidas em relação à cuidado com que foi feita essa investigação e mais a transparência que a sociedade brasileira precisa fazer. Não é possível um crime como aquele da Marielle e também um outro crime político de mesma natureza em relação à tentativa de assassinato do então candidato Jair Bolsonaro. Não há explicação que justifique isso. Por quê? Porque significa que o crime organizado permeia o conjunto das instituições brasileiras. Portanto, é preciso muita soda, muito sabão, muita esfregão para você poder limpar as instituições brasileiras dessa presença permanente do crime organizado nas nossas instituições. Eu estou me referindo à representação política, cada vez mais tem representantes do tráfico e da milícia. Ô Wagner Siqueira, o Rio de Janeiro, do nosso tempo de vereadores, era uma cidade que tinha muitas dificuldades. Hoje, o Rio de Janeiro se encontra numa situação muito pior. Muita gente vivendo nas ruas, a camelotagem graçando de uma maneira absurda, principalmente na frente das lojas,
o sujeito vai com camelotagem dele vender o mesmo produto que o lojista vende. Isso faz com que haja queda na arrecadação, faz com que a cidade fique poluída, faz com que o trânsito de pedestres, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro, fique absolutamente complicado. E eu pergunto a você, a que se deve a deterioração da cidade do Rio de Janeiro? Eu acho que decisões de políticas públicas, e no caso da prefeitura e também do Estado, em relação a desmoralizar inteiramente a questão da ordem. É preciso ter ordem, disciplina, organização urbana. Isso não significa truculência nem violência, mas quando você estimula que os camelôs fiquem na frente das lojas e também os lojistas acabam botando camelões para competir com os próprios camelôs, você está criando uma bagunça, uma desestruturação urbana completa. E a desigualdade no Rio, ela agraça enormemente. É preciso garantir, a desigualdade no Brasil é muito forte. No Rio de Janeiro, em particular, eu acho que ela se faz de forma bem brutal, pelo menos em 3 grandes vetores que a contribuiriam para você higienizar a cidade. É preciso o prefeito fazer o que é no cotidiano. Mas quando o prefeito é contra o carnaval e estimula a desordem urbana e combate aqueles que querem combater a desordem urbana, evidentemente temos dificuldade. Você veja, saneamento do Rio. O Rio de Janeiro é uma cidade muito pouco atendida de saneamento. Água e esgoto. Quem tem água e esgoto regular são as pessoas de classe melhor, de classe média. Quando você vai para as favelas de nordestinos e de negros, você tem realmente baixíssimo saneamento. Olha a Rocinha. A Rocinha, que é uma das favelas grandes e importantes do Rio, tem baixo nível de esgoto e aquilo é resolvível. Segunda questão é a questão de moradia. Por que você tem que fazer, Ronaldo, grandes conjuntos habitacionais se você tem espaços da cidade que você poderia fazer a utilização urbana usando os próprios municipais, os próprios do Estado, da Previdência Social e você fazer composições de prédios para dar moradia a essas pessoas? Por que os apartamentos que são da Minha Casa Minha Vida, que é programa federal, tem que construir habitação de interesse social. E habitação de interesse social não é Minha Casa e Minha Vida apenas. Aqueles pombais que são feitos para as pessoas, se ela tiver 1 ou 2 pessoas na família, é aquele tamanho de apartamento. Se tiver 10, é o mesmo tamanho de apartamento. Portanto, você tem que dignificar essa questão, sanear as favelas, e você tem, terceiro, para mim é terrível, é a mobilidade urbana no Rio de Janeiro, que se degrada a olho visto. Olha a situação do próprio BRT, lá do Recreio dos Bandeirantes. E olha a coisa que é uma piada. Você tem hoje uma linha do VLT andando na cidade, da Central à Praça 15, só em teste, desde dezembro. Está pronto desde dezembro. Em vez de estar em funcionamento, o prefeito resolve brigar com a empresa e quem paga isso é a população. Ora, desorganização social se faz com também políticas públicas. Wagner Siqueira, você foi um dos votantes do projeto que eu constituí, que levou o nome na época de Pró-Favela, que foi sancionado pelo prefeito Marcelo Alencar, votado unanimemente por todos os vereadores, nossos colegas. O Marcelo Alencar não colocou em prática, sob a alegação do Pedro Porfírio, de que eu seria o próximo prefeito do Rio, se aquela lei entrasse em vigor e fosse bem sucedida, e poderia até acontecer e ser verdadeira, porque na época eu fazia política, e o político está fazendo o trabalho para beneficiar as pessoas e para poder ter mais condições de beneficiar mais pessoas. Então, foi entregue essa lei pronta, em vigor, ao prefeito César Maia, e hoje em dia nós temos, como você mesmo disse, saneamento básico absolutamente precário dentro da cidade do Rio de Janeiro, nas suas regiões mais importantes, como o centro da cidade, a Zona Sul e também a Zona Norte. Então, toda a cidade. Wagner, o que houve? A política trouxe pessoas que não tinham interesse em viabilizar a vida das pessoas mais humildes, é isso? Quando você propôs o Pró-Favela, que teve unanimidade da Câmara, é preciso se dizer. E o Marcelo Alencar foi sancionar a lei dentro da Câmara. É a única vez na história da política do Rio de Janeiro que o prefeito vai à Câmara Municipal sancionar uma lei que entra em vigor imediatamente após
ela ter sido votada pelos vereadores, sancionada pelo prefeito e no dia seguinte publicada no Diário Oficial. A lei pressupunha a participação da comunidade, das forças representativas de cada comunidade, no sentido de ajustar aquele espaço urbano, seja qual fosse a favela, às vontades e aos desejos. O que se fez depois foi a pata do poder público em cima da favela, impondo sobre as pessoas, efetivamente, aquilo que elas querem ou não querem, mas não importa, com o poder público dizendo para as pessoas o que tem que ser feito. Ora, certamente, ele quer água, mas ele quer esgoto, mas ele também quer moradia. E aí ele não tem moradia construída ali, ele faz em cima de um tal VEG, em cima de um valão, e com isso você vai impedindo a possibilidade de saneamento, e as pessoas são culpadas? Não. É porque o governo, o poder público, constrói coisas a partir da sua ótica, não a partir da ótica como você previa na favela bairro, desculpe, no Pró-Favela, a partir da perspectiva da população. Quer dizer, a população tem que ser agente participativo deste processo na construção do seu espaço urbano. Ô Wagner Siqueira, é importante que nós discutamos a questão da violência urbana também no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio, onde nós vivemos. Qual é a tua perspectiva de pensamento a respeito dessa questão em que o cidadão, hoje, para sair à rua, ele sai, mas não sabe se volta para casa? Não sabe se volta para casa mesmo. Quer dizer, você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter o crescimento econômico e social, que é a melhor forma de política para poder reduzir a violência, e tem que ter a ordem, tem que ter... É verdade que o policial não pode vacilar diante de um ataque de um bandido. Ele tem que ter poder e ser respeitado. Era assim a polícia de antigamente, não é a mais... assim, porque se inventou que bandido agora é, acima de tudo, cidadão, mais cidadão do que o cidadão de bem. Mas tem uma outra coisa, existem deputados, ou melhor, eu vou falar em parlamentares, para não especificar se são deputados estaduais, federais, senadores, mas existem políticos eleitos defendendo a ideia de que o policial só pode atirar no bandido depois de que o bandido atira nele. Exato. O que você pensa disso? É uma estupidez. É claro que isso quando o policial treme que vai ter processo, ele já está pronto para morrer, porque ele vai morrer. Porque o atira e mata ele. E aí o policial cada vez se acovarda e cada vez menos se apresenta. É preciso respeitar a polícia civil, a polícia militar, a polícia municipal. É preciso dar prestígio. É claro que aqueles que se desviam têm que ser punidos exemplarmente, mas a grande parcela da população policial, seja ela qual for, são pessoas de bem que estão arriscando a sua vida e mais. E que mais? Estão expostas que se qualquer tiro que ela der no bandido, ela vai ter um processo e ainda pode ser expulso. Ô Wagner Siqueira, do tempo em que você foi vereador até hoje, o que você aprendeu da política e na política? Fundamentalmente, o que eu aprendi da política é que não há solução para o país sem ser pelo processo político. O ser humano é essencialmente político. É também essencialmente social. Se não for através da política, você vai acabar sempre na apolítica, quer dizer, na não política, que são os regimes totalitários e a ditadura. É pelo processo político que você constrói a possibilidade dos pontos de encontro entre os divergentes, entendendo a busca sempre da convergência. É bom, viva a diferença, viva a divergência, mas todos podem encontrar pontos comuns que sejam do interesse do bem comum. Eu acho que esse é o fundamental e isso é que se deve combater sempre o pior dos regimes, que dizem que é a democracia. Se não fossem os outros, que são muito piores. E o pior de todos sempre é o totalitarismo. Inevitável quando não tem democracia. Totalitarismo de direita e totalitarismo de esquerda. E acabam discutindo quem é que matou mais, se foi a direita ou se foi a esquerda, na morte da democracia e, portanto, na morte do cidadão. Você considera que nós temos quadros políticos que são líderes populacionais, que recebem e merecem receber respeito do povo? Ou você acredita que nós estamos passando por um momento em que essas lideranças estão escondidas? Eu diria a você, Ronaldo, que olhando a perspectiva de todo mundo e também o caso no Brasil, os líderes é uma espécie em extinção. Você tem alguma outra exceção aqui ou ali, é bom a gente não dar nomes, porque sempre vamos cair nas paixões, né? Mas que as organizações preparam as pessoas para serem dirigentes, não para serem líderes. E os líderes inspiram. Agora, quando a gente olha a liderança de todo mundo, essa questão, por exemplo, que está tendo na China com os Estados Unidos em relação à briga do 5G, se essas pessoas... Trump, né, e lá Huawei com o presidente chinês,
Isso é tão irracional, é tão falta de liderança, que isso vai acabar redundando, não na cortina de ferro, mas eu diria agora a cortina de ferro digital. E isso é produto de quê? Da falta de liderança nos Estados Unidos e na China. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o administrador de empresas, Wagner Siqueira. Não saia daí. Já já nós vamos discutir as últimas manifestações populares por todo o Brasil a favor e contra o presidente da República. Já já a gente volta. Estamos então iniciando o segundo bloco de Menorá na TV com o administrador de empresas, ex-vereador e ex-deputado Wagner Siqueira. Ô Wagner, você preferiu trabalhar na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa? Eu preferi trabalhar na Câmara dos Vereadores. Eu tenho a impressão, o poder legislativo da Assembleia não é nem federal que faz políticas de razão nacional, nem a Câmara que tem a vantagem de você trabalhar no cotidiano do cidadão. E isso é muito mais gratificante, porque o cotidiano do cidadão é que você transforma a realidade dele. Você acha que o deputado se perde? Se perde. No final das contas? Porque a história, eu falo isso em relação ao Rio de Janeiro, o fato de ter sido Distrito Federal, aí virou Estado da Guanabara, aí virou a fusão e o município e o Estado, isso perdeu a perspectiva muito do papel, como dizer, a linha vermelha era do Estado, há pouco tempo que voltou para a Prefeitura, o Teatro Municipal é do Estado, o estádio municipal é do Estado, não é federal, então não é municipal. Quer dizer, você veja que se perdeu a perspectiva do que é Estado e do que é Prefeitura. Diante dessa realidade do Rio de Janeiro, não sei se isso repete exatamente assim nos demais estados, que tem mais clareza, isso aqui ficou muito mal entendido ainda. Ainda briga se o mosquito aqui é municipal ou estadual. Wagner Siqueira, recentemente, nós tivemos manifestações populares e estudantis a favor e contra uma série de situações brasileiras. A favor e contra o presidente, a favor e contra ministros, a favor e contra o Supremo Tribunal Federal, a favor e contra o presidente da Câmara dos Deputados, enfim, a favor e contra o pacote anti-violência e anticorrupção do juiz, hoje ministro Sérgio Moro, a favor e contra a reforma da Previdência. Qual é a tua perspectiva de opinião sobre essas manifestações? Elas mudam o roteiro de alguma ideia que o Congresso tenha, que o presidente tenha, que os ministros possam ter eventualmente? Eu acho que pode ser pior, Ronaldo. Pode ser que mude o destino do próprio país em termos de sua trajetória. Você fazer uma passeata a favor ou contra a reforma administrativa, ou previdenciária, ou tributária, ou a questão da legislação eleitoral, ou a questão das armas, isso é legítimo, é bom que seja isso, isso é processo democrático. Agora, quando você faz manifestações contra ou a favor em relação às instituições da República, seja o Congresso, seja o próprio Supremo Tribunal Federal, isso me preocupa, porque isso marca uma polarização, uma radicalização à direita e à esquerda, que se agrava, porque as pessoas vão se afastando e o país vai sendo esquecido, apesar de sempre se falar o país. A direita extrema e a esquerda extrema são tão distantes que elas vão se eternizando e elas vão se estendendo a tal ponto de chegar como se fosse uma ferradura. Se você olhar bem o discurso de direita e o discurso de esquerda, na prática, acaba sendo o mesmo. Por exemplo, eu digo que vou fazer a ordem, mas chego no governo e não pratico a ordem. Eu mesmo acabo sendo um fator de desordem. Eu digo que sou contra a corrupção, mas quando eu vou justificar a corrupção, quer da esquerda, quer da direita, eu dou os mesmos argumentos para justificar os meus filhos pelas razões da corrupção. Então, portanto, quando se começa nisso, eu temo, porque a gente perde a convergência, os pontos de encontro, mantidas as nossas divergências, que pontos de encontro que o país pode avançar. Na polarização, isso sempre acaba mal, porque isso acaba ou por um regime totalitário de direita ou de esquerda. Quem gosta de manifestações apoiadas assim são Fidel Castro, o Maduro, o Hitler, o Mussolini, o Stalin, quer dizer, tanto a esquerda e a direita que combatem o processo democrático. Acho que, nesse sentido, a favor da reforma e contra a Previdência é correta, porque são ideias, são programas que precisam ser apoiados ou não pela população e é democrático. Agora, quando eu começo a querer desmoralizar inteiramente a instituição ou defendê-la como se ela fosse perfeita, não há instituição perfeita, né? Nós estamos caminhando para uma possibilidade equivocada de um resultante que pode ser, dentre um dos cenários, a perda do processo democrático. Muita gente diz
que o presidente precisa começar a presidir o país. Eu entendo diferente. Não. Eu entendo que ele está presidindo Claro, o país. Claro, é legítimo na presidência. E entendo até mais, entendo que ele, ainda que não ao nível da vontade do parlamento, ele está conversando com as forças democráticas brasileiras. Qual é a tua opinião? Eu temo que a gente tenha uma circunstância. O Bolsonaro foi nosso companheiro na Câmara dos Vereadores. Aliás, um companheiro muito cordial no trato pessoal. Sem dúvida. Sempre foi. Essa é uma característica que ele é pouco conhecido, né? Mas veja, eu acho que no processo político a gente tem tido algumas crises que são dispensáveis. Tá certo? Eu acho que seria desnecessário. Você pode elencar uma ou duas para a gente compreender do que você está falando? Não é possível, por exemplo, você pegar uma figura como o general Vilas Boas, que é um patrimônio moral das forças militares brasileiras, e ele ser devidamente achincalhado pelo Olavo de Carvalho, e, ao mesmo tempo, você concede, naquele momento, ao Olavo de Carvalho a medalha do Barão de Rio Branco, em cima do momento. Isso é um erro político. Quer dizer, isso não é correto, porque você está desqualificando uma pessoa que representa o Exército Brasileiro, que precisa, como instituição... Mas você acha que isso é proposital? Não, mas correto? É um erro. Mas não, eu não discuto a questão do equívoco. Eu pergunto a você se você acha que isso é proposital. Não. Acho que não é proposital. Acho que isso não tem uma estratégia deliberada de você fazer isso. Mas você tem circunstâncias que você poderia não fazer. Eu prefiro ver o Guedes realmente como meu posto Ipiranga. Ele não está sendo o posto Ipiranga. Tá certo? Você fala, a gente está insistindo em algumas questões, ora, que acho que acaba gerando determinados erros. Você tem o grupo dos militares, você tem o grupo do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, com alguns. Acho que a questão da educação não me agrada. Não me agrada, porque como é que aquele ministro colombiano e agora esse realmente não tem consertado, não tem dado uma não é fazer o que a esquerda quer, ou a direita ou o centro, é fazer políticas públicas de educação. O problema do Brasil é a educação de primeiro grau. Não é de nível universitário, e a gente só discute nível universitário. Ora, se as faculdades nossas são muito ruins, porque o nosso ensino é muito ruim, tem que consertar o primeiro grau e o segundo grau. Agora, é impressionante, nós assistimos o grosso, o tamanho do volume de dinheiro que se gasta em cada uma dessas universidades públicas e nós não sabemos para onde vai esse dinheiro. E a gente gasta mais dinheiro proporcionalmente na universidade do que gasta no ensino do primeiro grau. Milhões de brasileiros de 18 anos não concluem o curso do primeiro grau. Nós estamos matando os recursos humanos, o capital humano brasileiro, por falta de educação de primeiro grau. Essas pessoas não vão ter emprego. Nós estamos na economia 4.0 e o Brasil está completamente fora da economia 4.0. Ficamos fora da primeira revolução industrial no século XIX, ficamos mesmo, né? E agora estamos correndo o risco de ficar fora da economia 4.0, da quarta revolução industrial, por falta de capital humano. Quando você joga fora milhões de pessoas que não concluem sequer o curso secundário, você está matando o futuro. Wagner Siqueira, embate entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados. É sério? É verdadeiro? Ou é apenas um frisson de dois grandes lutadores que vão ao ringue e vão acabar empatados para o bem do Brasil? Eu acho que é um frisson mesmo, porque eles têm convergência de pensamento, de visão e de proposta. Eu acho que nós estamos mais reagindo a questões de amor próprio, sabe com quem estou falando, eu sou o presidente, o outro eu sou o presidente da Câmara. Está faltando maturidade de alguém que diga para os dois isso, que para o bem do Brasil eles têm que sentar-se à cadeira, jantar numa mesa e resolver esse problema, porque eles podem contribuir muito e ajudar muito. O Rodrigo não pensa diferente, basicamente na área econômica, em relação ao Bolsonaro. Portanto, esse pensamento comum, e daí a identidade dele com o próprio Guedes. Ele também não pensa muito diferente do que seja o Moro. Daí ele teve uma rusga com o Moro, já se entenderam. Então eu acho que era preciso sair desse frisson e realmente pensar soberanamente no país. Ô Wagner, o problema da reforma da Previdência é gravíssimo. Essa reforma não sendo feita, nós vamos ter problemas insolúveis no que tange pagamento de aposentadorias e não vai demorar muito. O que é que esses deputados querem que não resolve esse problema?
Veja, isso não está dependendo só deles, não. A proposta tem que ser do governo. E ela já foi feita. Foi feita. Eles têm que votar isso. Eu acho que o processo. E por que não votam? Eles vão votar, certamente, está assim. Agora, por causa das crises. Acho que isso atrapalha um pouco. As emoções, os frições acabam atrapalhando. Mas o processo está tramitando. Eu acho que a gente vai caminhar nessa votação. Esse problema, algumas questões, o que o Brasil faz errado a vida toda depois de ser feito certo. Ronaldo, pouca gente fala na Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, de 1923, dizia que o homem e mulher só se aposentariam com 55 anos de idade. Isso funcionou até 1962. Em 1962, houve a reforma da Lei Orgânica da Previdência, governo Jango. Se estabeleceu um critério absolutamente absurdo, que era tempo de serviço junto com a idade, sob a alegação, aspa, moral, de que o jovem de família classe média só trabalhava aos 20 anos. Como ele só podia se aposentar aos 55, ele trabalharia 45. 35. Enquanto que a pessoa pobre começava a trabalhar aos 14 anos e ele só se aposentaria aos 55 e ia trabalhar 41. Esse valor moral estabeleceu uma irracionalidade. Aonde tem tempo de serviço no mundo inteiro, quebra. E aí as pessoas começaram a se aposentar com 40 e poucos anos, 41, 42. Você começou a computar, por exemplo, serviço militar do oficial também como prestação sem contribuição, e isso tudo deformou completamente a Previdência. A gente precisa, você diz, qual é a solução? Se a gente não conseguir reforma, vai reduzir, não tem a menor dúvida, como aconteceu com a Grécia, como aconteceu com Portugal, o valor da pensão, dos benefícios, o que é uma tragédia. O país não quebra, o país piora. E o Brasil, se não fizer a reforma, não vai quebrar, mas vai piorar. Piorar com mais de 20 milhões de desempregados ainda é possível? É possível. Infelizmente é. Veja a Venezuela, tá certo? Veja a situação de Cuba, que eles dizem que aquilo é uma maravilha, e não é. Aquilo é a Disneylândia da esquerda, né? Não, mas a esquerda, quando vai para a Disneylândia, vai para a Disneylândia... A esquerda brasileira. A esquerda brasileira, de Miami, não para a Disneylândia. Claro, é verdade. Agora, o país pode piorar sim. Pode piorar. Veja a Alemanha com os nazistas. Como piorou. Aquilo acabou numa tragédia. Não, é uma coisa, tragédia de todos os lados, tragédia mundial. Aquilo não foi uma tragédia apenas da Alemanha. Pode piorar, sim. Agora, falar em Venezuela, qual é a tua leitura para o que está acontecendo hoje na Venezuela, hein? Eu temo que aquilo demore a sair pelo jeito que vai. Inclusive, aparentemente, o Guaidó refluiu. Não acontece mais nada lá com ele. As forças militares ali estão absolutamente envolvidas e corruptas e com tráfico, com narcotráfico. E mais, você tem milhares de representantes cubanos, do exército cubano, de agência de informação cubano, lá comandando aquele país. Portanto, a situação lá, eu acho que não vai ser resolvida de um dia para outro. Espero que resolva, para o bem da América Latina, para o bem do mundo, para o bem do povo, principalmente do povo venezuelano. Mas eu não vejo solução a curto prazo. Ô Wagner, eu tive muito prazer em levar você a Israel quando eu presidi a Federação Israelita, e você era um parlamentar que muito somou no que tange à compreensão da política do Oriente Médio e também a inserção de Israel naquele contexto. Qual é a tua opinião sobre aquela questão? Você acha que é possível, na tua ótica, que algum dia venha a ocorrer a paz no Oriente Médio? Eu não sei se é possível, né? Estive 2 vezes depois em Israel, adoro o Estado de Israel, a força do povo e da construção da sociedade israelense, mas eu diria assim, eu não sei se é possível, mas a gente deve buscar essa utopia. Essa utopia de você ter a conviver, porque ao viver, por exemplo, em Jerusalém, conhecer o lado oriental, o lado ocidental, ver onde estão os islâmicos, onde estão vivendo numa mesma cidade, eu acho que é possível. Eu acho que a gente deve buscar isso deve ser o sonho, e esse sonho pode ser realizado, eu não sei em que prazo, mas quando as pessoas sentam, conversam, elas podem chegar a um entendimento, respeitando cada um, mas evidentemente é óbvio que não dá para Israel recuar dos avanços que conquistou importante, porque ali é que dá o tom de modernidade para aquela região, é o Estado de Israel. E onde é que você acha que há o óbice
a paz? ao preconceito. Onde você localiza a dificuldade para a paz? A falta das pessoas conversarem, a falta das pessoas falarem, de se desarmarem para conversar e buscar pontos de encontro. Você também acha que Israel reage muito violentamente quando a sua sociedade é atacada com foguetes? Mas ela é muito atacada, eu acho que tem que reagir mesmo. Ora, um país que é atacado, não tem a menor dúvida que tem que reagir. Senão você, o que é isso? Como cristão, o Cristo deu uma face, deu a outra, mas depois pegou, saiu passando, né, o chicote nos caras, nos vendilhões do tempo. É evidente que não dá para você ser atacado por expor a sua população com radicais e fanáticos, né, do Hamas, por exemplo, e você não aceitar isso, não reagir de forma bastante dura, como tem que ser. Não tem a menor dúvida disso. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Wagner Siqueira, administrador de empresas, vereador e também deputado estadual no Rio de Janeiro. Estamos então dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV com o administrador de empresas Wagner Siqueira. Ô Wagner, se você fosse o presidente da República do nosso Brasil, quais seriam as primeiras medidas que você tomaria? Eu acho que o foco fundamental que o Brasil tem que fazer hoje, indiscutivelmente, é o foco nas desigualdades que o país possui. Nós somos um país profundamente desigual. E com isso, como é que se resolve? Eu acho que se resolve com ações específicas muito concretas. Eu estava dizendo no primeiro bloco aqui para você, para a cidade, eu acho que isso vale para o Rio. É preciso resolver o problema de saneamento. Se nós gastássemos em saneamento no Brasil, o que o governo Lula gastou nas empresas campeões, nós não teríamos nenhuma cidade do Brasil com problema de esgoto e água. Tudo foi tanto. Então, não tem dinheiro? Tem. O que deu dinheiro para o Joel Batista sair de um pequeno açougue para virar a maior empresa de frigorífico do mundo, essa política equivocada de empresas campeãs, se tivesse se colocado no saneamento, estava resolvido o problema de saneamento. E aí você tinha uma melhoria das condições de vida da população, redução do nível de doença, e aí trabalhando também com vacinas, com a tecnologia médica já permite, você melhora muito e reduz essa desigualdade. Outra coisa, ciência e tecnologia, que fazemos um investimento pequeno, pífio. É uma outra vertente fundamental. O Brasil é uma sociedade absolutamente dependente de tecnologia externa. Nós temos, com o tamanho que temos, e aí essa relação com Israel, que é um vetor de polo dinâmico fundamental de tecnologia, aumentar essa interação para, evidentemente, gerar quadros na sociedade brasileira que a gente possa fazer pesquisa. Quando você reduz ciência e tecnologia, você está matando o país, você está tornando... É um servilismo científico tecnológico que o Brasil vive. Portanto, relações com os grandes avanços... Eu vou dar um exemplo, estou até excitado com isso. A China, em 1989, era nada. Você pensa bem, tinha saído daquele grande salto anos antes e começou a se recuperar. E hoje é um país que está disputando a tecnologia 5G com os Estados Unidos. E está ganhando, porque ela tem 5G e os americanos não têm. Como é que ela conseguiu isso? Educação e investimento. O Brasil tem isso também. A Coreia, na década de 60, era menor do que o Brasil. A Coreia do Sul. A Coreia do Norte não, né? A Coreia do Sul. Hoje, olha o tamanho da Coreia do Sul. Por quê? Porque a gente não trabalha em educação, não trabalha em ciência e tecnologia. Na sociedade do conhecimento, na quarta revolução industrial, em que você depende fundamentalmente do conhecimento aplicado, portanto, a tecnologia e a ciência, não é possível um país se subordinar. Isso significa... Quando a gente usa tecnologia no campo, a gente está dando show de bola no agronegócio. Então dá certo. Veja que cresceu o agronegócio brasileiro, mercê de quê? De robôs, de computadores robotizados, de automação, de uma infraestrutura tecnológica de primeiro mundo. Significa que o próprio Brasil tem exemplos disso e abandona em geral. Né? Ô Wagner, qual é a tua opinião sobre os devaneios da esquerda, que entendem que Venezuela, Cuba, são exemplos que podem servir para a população brasileira? Ô Ronaldo, se o Marx ressuscitasse, o Marx, que tentou moralizar a economia... Será que ele colocaria fogo nos próprios livros? Botaria. Não tenho a menor dúvida, porque os livros dele para hoje, quer dizer, o conceito de expropriadores e expropriados, o conceito de mais-valia, todos os conceitos clássicos marxistas se foram
formulados à luz do século XVIII e do século XIX, olhando a economia da Alemanha, na época a Prússia e a Inglaterra, nada tem a ver com o mundo de hoje. Quer dizer, em que ele analisou o sistema de produção como base do desenvolvimento econômico. O sistema capitalista hoje ele se baseia numa sociedade de consumo e de expansão de crédito, que são critérios completamente distintos. Ele afundaria os livros e escreveria outros. Agora, eu não tenho dúvida disso. A esquerda continua pensando no século XXI com as ideias marxistas do século XIX. Portanto, nós estamos 250 anos, 200 anos atrasados. Você considera que... O Brasil é um país obsoleto, Ronaldo, porque tem ideias atrasadas. Você olha sempre para o retrovisor. Você está sempre olhando para o passado. Foi assim a nossa Constituição. A gente quis zerar a contabilidade de tudo. Ao invés de pensar para frente, botando o farol para iluminar o caminho, a gente botou luz de marcha ré. E aí fica muito complicado. Fica muito complicado. Você acredita que o Brasil vai vencer os desafios que existem pela nossa frente? Nós estamos com a economia estagnada desde o governo Dilma. O governo Temer melhorou um pouquinho, mas a coisa não anda. Com tantos desempregados, com tantos analfabetos, com tão pouca mobilidade e poucos recursos entrando como investimentos de capital de fora. Qual é a perspectiva que o povo brasileiro tem com relação ao nosso país? Concretizar as expectativas que a sociedade brasileira tem ao votar no presidente que ganhou a eleição, que acreditava que determinadas políticas diferentes, que pudessem avançar, inclusive, você disse uma coisa que é difícil, que é quase um palavrão, dizer as coisas boas que o governo Temer fez e fez. Vai ser reconhecido em muitas coisas. Ele perdeu por outros problemas, as questões vinculadas a acusações de corrupção, etc., mas alguns avanços, eu tenho visto, Ronaldo, as pessoas dizer tudo até agora que o governo Bolsonaro fez foi formulado no governo Temer. É preciso que se reconheça isso. A privatização dos portos, dos aeroportos. Começam a me dar exemplo toda hora daquela estrada que está sendo feita pelos chineses em Marabá, no Maranhão para Marabá do Pará. Aquilo já estava em construção. Como é que você construiu 200, 300 quilômetros de estrada em poucos meses? Mesmo com a máquina. Aquilo foi formulado e feito no governo Temer. É preciso disso. Portanto, tem caminho. O governo Temer preparou algumas coisas, deixou muitas dificuldades. Eu acho que o governo Bolsonaro pode cumprir esse papel. Essa é a minha expectativa na questão econômica em relação ao ministro Paulo Guedes. Eu quero que ele seja, de fato, o posto Ipiranga. O elogio, o reconhecimento a certas questões lideradas pelo ministro, primeiro pelo vice-presidente e em seguida pelo presidente Temer, claro, não significam dizer que ele não esteja envolvido com problemas de corrupção, porque eu não conheço esses processos. Claro. Ele foi preso e solto e vai cumprir as penas o que dele. deve ser. Eu quero perguntar a você o que é que você pensa sobre a prisão e os processos e a condenação, ou já não é mais uma só, as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula foi, certo ou errado, eu acredito que a justiça está sendo muito ciosa nisso, ele foi punido em primeira instância e foi punido em segunda instância. Portanto, ele já cumpriu o que hoje a legislação brasileira estabelece por decisão do Supremo, que, segunda instância, deve ser recolhido à penitenciária. Portanto, ele está preso pelas condições objetivas da legislação brasileira. É claro que circunstâncias de idade e do tipo de pena que ele está tendo, os juízes das instâncias devidas vão analisar se deve ser solto ou não. Agora, ele está condenado. Outra coisa, eu acho que às vezes a gente exagera um pouco, ao invés de uma pessoa ser convocada a prestar depoimento, ela não precisa ser presa para prestar depoimento. Ela não precisa ficar... Você está reclamando, então, das prisões preventivas e das prisões que não tem julgamento anterior que condene o sujeito para que ele vá preso. Você, para ter prisão preventiva, você tem que ter condições objetivas. Aquilo tem que botar a ordem pública, a pessoa tem que estar tramando... excluir provas, enfim, a legislação define bem. Cumprida essas, tem que fazer a prisão preventiva. Agora, você fazer a prisão preventiva sem ter essas condições
com indícios e evidências bem definidas, eu acho que você está passando além da conta e eu acho que isso não é bom para o processo democrático. Qual é a tua opinião sobre o BNDES no governo Dilma e no governo Lula? É verdade que existe uma caixa preta nesse Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em que dinheiro a rodo foi entregue nas mãos de gente que não merecia, de governos que não mereciam e de tomadores que não vão pagar? Essa é uma maior caixa preta dos dois governos, Lula e Dilma. Não era o caso de abrir essa caixa preta? É claro que é. É claro que tem que ser aberto. Eu mesmo dei um exemplo agora. Se você botasse aquele dinheiro nas empresas campeãs, que foram para beneficiar essas organizações que cresceram e se transformaram todas as maiores do mundo, nós teríamos resolvido só com as empresas campeãs o problema de saneamento de água e esgoto em todos os 5 mil e poucos municípios brasileiros. É o recurso suficiente para isso. Porque faltou dinheiro. Como a gente precisa agora privatizar, como é que a SEDAI vai investir no Rio de Janeiro sem privatizar? Ela tem que ser privatizada. Ela tem que ser privatizada para gerar, e nisso o prefeito Crivella está certo quando ele diz, se privatizar, a concessão de uso de água e esgoto é do município, e isso aqui é do Estado. Mas como é que não é? Porque nós não temos água. Você vai na Rocinha, ou vai aqui no Pavão e Pavazinho, o cara não tem água, não tem esgoto. E quando é que vai fazer? Não vai fazer porque não tem investimento. Então, diante disso, é preciso privatizar isso, porque privatizar e estatizar, Ronaldo, não é um fim em si mesmo. Não é uma questão ideológica. Há momentos em que o país precisa ser privatizado, há momentos que ele tem que ser estatizado. Há funções que precisam ser estatizadas e há funções que precisam ser privatizadas. Né? Por exemplo, a Embraer teve um determinado... Precisa desenvolver a indústria aeronáutica brasileira, foi a estatal Embraer. Só que chegou um momento que a Embraer se transformou em privada e ela está muito bem obrigada, uma das maiores empresas do mundo no seu segmento. Né? A Vale do Rio Doce é a mesma coisa. Para você ter uma ideia, você falou em Embraer, eu voei há pouco tempo atrás de um estado nigeriano para outro, do sudeste para o sul do país. E quando eu me dei conta, eu vi na minha frente a bandeira do Brasil, porque eu estava voando num avião maravilhoso da Embraer. É uma indústria de escola e ela foi estatal. Chegou um momento que ela, para poder crescer e se desenvolver, vira privada. Então, estatização e privatização não é um fim em si mesmo. Isso é uma questão ideológica equivocada. Você precisa, para determinadas funções, de fazer crescer a privatização ou estatização. O caso do agronegócio brasileiro, que é um sucesso, nós somos dos maiores produtores do mundo em quase tudo no agronegócio hoje. Como é que foi isso? Se a gente estatizar isso, não. A Embrapa, como estatal, fazendo as pesquisas, é uma maravilha. Agora, o negócio privado, ele se vai muito bem, obrigado. É isso que eu acho. Ô Wagner, nós estamos chegando ao final do nosso papo maravilhoso, eu te reencontrei, é um prazer enorme ter você aqui entre nós. Você agora, quando quiser, vai participar do nosso programa de rádio, do nosso programa de televisão também. E eu quero colocar à tua disposição as nossas câmeras e microfones para que você se despeça fazendo suas considerações finais sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre a nossa política e sobre tudo que você está enxergando aí de movimento popular no meio da rua. Ronaldo, eu tenho ficado muito triste. Por quê? Porque eu vejo que muitos brasileiros que não estão encontrando possibilidade de realização no seu próprio país estão nos deixando. E nós eu vejo que muita gente de alta qualificação nos deixa. E sei que a comunidade judaica do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma comunidade importantíssima para a nossa riqueza cultural, para todos os aspectos da nossa vida como cidade. Tem muita gente saindo do Rio de Janeiro e saindo do Brasil. Eu vejo isso com muita tristeza. Acho que isso repete nos demais estados brasileiros. Eu acho que essa é a crise, aquilo que mais me decepciona, porque essa pessoa não sai porque quer, ele sai porque ele não tem possibilidade de realização aqui. Pessoas de alta qualificação que não têm recursos, que têm dificuldade. E pessoas também de alta qualificação que têm recursos e têm todas as possibilidades e que desistem de ficar no Brasil por medo, por insegurança, enfim, é parte de nós que estão saindo, de brasileiros que estão saindo. Então você sente que algo precisa ser feito urgentemente para estancar o que você consideraria uma sangria de saída de gente do Brasil, gente qualificada, que não consegue se empregar, que não consegue realizar seus sonhos e que não consegue viver no país, é isso?
É exatamente isso. Quer dizer, nós estamos deixando, vamos continuar sendo o país do futuro que nunca se realiza. Por quê? Porque é um país que está sempre olhando para o passado. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso Menorá na TV com o Wagner Siqueira. Entramos no ar de novo na quinta-feira, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio e também em todos os dias que você já se acostumou a assistir às nossas repetições. Nos vemos lá.